Senhoras e senhores, meu respeitável público, o Fred e Beckler, no caso o Beckler e Fred, mas como quem está começando o programa sou eu, explicam de hoje, vai falar com vocês sobre o jogador mais transformado da temporada. Se ele fosse um carro, ele tinha virado um Megazord, que é o Rafinha. Não que não estivesse bom, mas a gente vai mostrar para vocês como ele melhorou muito nessa temporada. Fred Caldeira, o grande nome do Barcelona, até o momento que a gente está gravando esse vídeo. Rafinha, ele cumpre uma estrada de certa forma comum com alguns jogadores que explodem depois no futebol europeu, de não ter tido uma identificação muito longa com o clube brasileiro, né? O Rafinha ele surge no Avaí e ele já se muda para Portugal com 18 anos de idade. E ele fica 3 temporadas no Vitória de Guimarães, uma no Sporting, depois ele foi para o Rennes e aí chamou a atenção da Europa, ele explodiu. E aí ele ficou uma temporada só na França até ser contratado por Marcelo Bielsa no Leeds United. Fez parte de um interessantíssimo time do Marcelo Bielsa por aqui. Quando explodiu no Leeds, metade da Premier League estava de olho nele, metade do Big Six fez proposta, mas ele escolheu o Barcelona para viver um sonho. E eu imagino o Marcelo Beckler como que está o coração do Rafinha com essa temporada que ele está fazendo, porque ele virou capitão, um dos capitães pelo menos, ele virou destaque e ele está conduzindo o Barcelona muito bem, especialmente na Liga dos Campeões, e a gente vai se debruçar sobre esses detalhes depois da vinheta. Se a gente olha para os últimos meses do Rafinha, a gente vê como realmente é um jogador que a gente vai chegar lá, como se transformou, mas o início dele aqui em Barcelona foi difícil. Temporada 2022-23, Barcelona vinha de algumas temporadas ruins, vem as alavancas, o Barça contrata Rafinha, Condé, Lewandowski, Kessié, faz uma série de contratações, Andreas Christensen basicamente reformula todo o plantel e o Rafinha é a contratação mais cara de todas essas por quase 60 milhões de euros. O Xavi disse a uma resposta a gente no início da temporada que ele tinha um quê de Neymar e de Rivaldo. E essas comparações sempre atrapalham, né? Lembro do Messi falando que o Arthur lembrava o Xavi e acho que mais atrapalham que ajudam. A questão é que o Rafinha, quando chega como ponta direita, ele disputava a posição com o Dembélé, que era o preferido do Xavi para a posição. Então ele foi jogar na ponta esquerda e não conseguiu se adaptar como esperavam, como ele próprio esperava, ou ele não estava tão disposto também a jogar naquela posição, queria jogar na dele. Então ele meio que entrava e saía do time, até que chega a Supercopa da Espanha. O Barcelona vai jogar a final contra o Real Madrid, era um time do Barça que deixava algumas dúvidas naquele momento da temporada. E no jogo contra o Real Madrid, o Xavi tem um ataque de técnico, faz um experimento que é tirar o Rafinha e colocar o Gavi como ponta esquerda, um falso ponta esquerda para deixar todo o lado do campo disponível para o Baldé correr. É chamada de obra-prima do Xavi, foi o grande jogo do Barcelona do Xavi nos 2 anos e meio que o Xavi esteve por aqui. O Barcelona ganha de 3-1 com um resultado mentiroso, era para ter sido mais do que 3-1, a superioridade do Barcelona foi para golear o Real Madrid naquele dia, justamente quando o Rafinha sai do time e entra o Gavi. Então depois o Rafinha tem a vida muito difícil de retornar, consegue fazer, por exemplo, uma grande eliminatória de Europa League contra o Manchester United, mas é substituído, algo que foi comum com o Xavi. Ele termina a primeira temporada com 10 gols e 12 assistências. Apesar de todas essas dificuldades, vice-artilheiro do time com 10 gols, só o Lewandowski marcou mais, e o segundo em participações em gols do Barcelona naquela temporada. Então, por mais que o Rafinha deixasse dúvidas que talvez não fosse o que esperavam dele, ele entregou, acho que o que se propôs, ou o que era o normal que se entregasse. Gols, assistências, decisão em jogos difíceis. O Rafinha, em alguns momentos daquela temporada, fez gols muito importantes para o Barça e terminou como o segundo jogador que de mais gols participou. E dessa primeira temporada para a segunda, a gente tem uma troca importante, né, no elenco do Barcelona, que sai o Dembélé. Então, acredito que havia uma sensação de que o Rafinha teria mais tempo na posição ideal, ele daria um passo a mais para talvez se aproximar mais do Rafinha, do Bielsa, do que do Rafinha até então do Xavi, só que foi uma temporada muito picotada, né? Do Rafinha, concomitante ao surgimento do senhorito Lamine Yamal. No primeiro jogo da temporada como titular, o Rafinha é expulso e ele fica 2 jogos suspensos. Aí depois é picotado mais uma vez quando ele tem em setembro já uma lesão muscular.
Aí depois em janeiro ele tem outra lesão muscular. Então essa falta de sequência em paralelo com o surgimento e o encantamento com o Lamine Yamal vão tirando o espaço do Rafinha do time titular, especialmente do lado direito da posição ideal. Dos 37 jogos que ele tem na temporada, não são tão poucos, mas também não são tantos assim. Ele faz apenas 22 na ponta direita. Ainda assim, Beckler, ele tem apenas uma participação para gol a menos do que na primeira temporada, 10 gols marcados e 11 assistências. Mais uma vez, o segundo do elenco do Barcelona com mais participações. E eu acho isso muito curioso, porque as pessoas, até o meio do ano, consideravam o Rafinha uma muito boa moeda de troca, venda para o Barcelona se desfazer dele e ganhar dinheiro com o Rafinha. E essa estatística que eu acho bastante importante, de que desde que ele chegou, só o Lewandowski participou de mais gols do que ele, somando 2 temporadas ou em cada temporada, porque pode ter sido que o Dembélé tivesse feito uma grande temporada e tivesse saído, não foi o caso. Isso foi muito pouco reconhecido por aqui e valorizado. Fora as coisas que o Rafinha faz sem a bola e que nenhum outro jogador do futebol mundial, se bobear, faz, a capacidade de pressionar e de fazer movimentos que abrem espaço para outros companheiros, que ele consegue fazer. Tanto que, recentemente, o Hans Flick disse: eu nunca tive um jogador como o Rafinha. E é justamente o Hans Flick que transforma o Rafinha. Olha a comparação. Com o Xavi, o Rafinha participou de 87 jogos dos 106 que o Barcelona fez. É bastante. Ainda mais se a gente for comparar que ele teve 2 lesões, que ele ficou 2 rodadas expulsos, 87 de 106, não é ruim. A questão é que ele só jogou 90 minutos com o Xavi em 8 oportunidades. O Xavi normalmente considerava que se o Rafinha não estava 100% eletrificado dentro de campo e com o tanque de gasolina cheio, que só a parte técnica dele não entregava tanto e substituía o Rafinha normalmente para colocar exatamente um outro jogador de mais controle, de mais toque. Por exemplo, tirar a Rafinha para colocar João Félix ou Ferran Torres em muitos jogos. Era a opção que o Xavi fazia. Com o Xavi ele só jogou 62% dos minutos, apesar de ter jogado 87 de 106 jogos. Fez 20 gols, deu 23 assistências. Olha com o Hans Flick. Até o momento da gravação desse vídeo, antes do jogo do final de semana do Barcelona contra o Espanyol, 92% dos minutos jogados. Só o Koundé jogou mais minutos que o Rafinha. 11 jogos completos de 14. 7 na ponta esquerda e 7 como meia. O Rafinha ainda não começou com o Hans Flick jogando na posição dele, na ponta direita, e já entendeu que o lugar dele em campo seja outro. 10 gols. Ele já empatou até o mês de outubro, que foi a última vez que ele entrou em campo até a hora que a gente está gravando esse vídeo. O número de gols das 2 primeiras temporadas, 10 e 10, e já tem 10 de novo, e já tem 7 assistências no que temos de temporada até aqui. São 17 participações em gols em 14 partidas do Rafinha, que foi eleito pelos jogadores capitão. Aqui no Barcelona, quando um capitão sai, e saiu o Sérgio Roberto, que era o primeiro, os outros capitães vão subindo a escadinha. Então saiu o primeiro capitão, o Ter Stegen, que era o segundo capitão, passa a ser o capitão do time, o Ronald Araújo passa a ser o segundo capitão, o Frenkie de Jong passou a ser o terceiro e abre um espaço de 4º capitão. E os jogadores votam. E os jogadores votaram no Rafinha pela liderança que ele tem como 4º capitão do time, e nesse início de temporada que estavam Ter Stegen, Ronald Araújo e Frenkie de Jong fora, ele foi o capitão do Barcelona. Cara, é uma estrada que eu tenho a sensação, Beckler, que talvez com exceção da gente, com exceção da ESPN, que transmite La Liga, etc e tal, eu sinto que o Brasil não fala o suficiente do que tem feito o Rafinha nesse começo de temporada. Não sei se é por conta do nariz torcido com a seleção, né? Acho que nesse momento tudo que toca a seleção deixa o humor mais para baixo das pessoas. Então, por exemplo, por mais que o Rafinha tenha sido uma das poucas boas notícias do Brasil na Copa América, eu não sinto que isso já foi traduzido na opinião pública. E a gente não está falando de um jogador que está brilhando por um time de meio de tabela, por o pessoal que implica com Aston Villa da vida. A gente está falando de um brasileiro brilhando no Barcelona, sabe? E no Barcelona que começa a encantar os olhos. Talvez essa temporada altere um pouco essa percepção, mas eu não sei se você acha que precisa vir aliado, por exemplo, de um brilho nessa próxima data FIFA. Eu acho que sim, porque olha o caso do Vinícius Júnior, que para nós foi o melhor jogador do mundo, e as últimas temporadas do Vini já tem sido muito boa, e como não acompanha na seleção, sempre tem esse mas da seleção brasileira, é muito bom no time dele, mas quando chega na seleção não. Embora o Rafinha, eu acho que na seleção, mesmo nesse momento que ele brilhava menos no Barcelona, ele chegava na seleção e ele jogava bem.
Na Copa do Mundo ele não foi bem, mas antes da Copa do Mundo ele fez bons jogos. Ainda nas eliminatórias antes da Copa teve um jogo contra o Chile, não sei se foi contra o Chile no Mineirão, que a seleção brasileira goleia, que o Rafinha faz um grande jogo naquele dia. Desde que o Brasil perde a Copa América em 2021 e o Tite resolve dar uma reoxigenada no ataque, mudando um pouco, deixando o time um pouco mais pra frente, e o Rafinha começa a entrar no time, ele vai bem no período antes-Copa. E no período pós-Copa agora com o Dorival também ele começa bem. E é curioso que os técnicos têm uma dificuldade muito grande de tirar o Rafinha do time. Por mais que às vezes os torcedores não vejam o que ele está fazendo, mas o trabalho que ele faz sem bola é prático. Assim, eu acho que alguns jogadores permitem que você jogue com 12. Quando você tem o Harry Kane no seu time, você tem um 9 e tem um 10. Quando você tem o Rodri, você tem um 5 e tem um 8. Ou você tem um 5 e tem um 10 no meio campo com o Rodri. Quando você tem o Rafinha, você tem um 11 e tem um 5. Você tem um cara que ataca como um atacante e que defende como um meio-campista defensivo. Capacidade dele de recuperar a bola. Com o perdão da comparação, que eu sei que nesse momento é ruim pro Rafinha, mas o Gabriel Jesus é muito assim, né? O Gabriel Jesus é um cão de guarda sem a bola, tanto é que o Guardiola adorava, principalmente esse aspecto do jogo dele. É que o Rafinha tá conseguindo aliar os dois. Mas é difícil achar um atacante que tenha essa capacidade e essa vontade, né? Essa dedicação. Sim. Eu vejo muitas vezes em jogos do Barcelona, quando o ponta pelo lado do Rafinha se manda e vai até a linha de fundo, enquanto o lateral não volta, o Rafinha ocupa a posição de lateral e fala com o cara, volta tranquilo, pode descansar que eu tô aqui. Isso acho que dá uma confiança e acho que dá uma inspiração pro resto do time de trabalhar forte também sem a bola, que é muito reconhecido pelos técnicos. Por mais que o Xavi aparentemente não confiasse tanto no Rafinha, essa questão que o Rafinha podia oferecer para o time sem a bola fazia com que ele jogasse 87 jogos de 106. Que ele jogasse só 8 completos é uma outra história, que o Xavi não confiava tanto, que esse jogador tão cansado não pode tanto. E o Hans Flick mostra também qual que é a importância da confiança para um jogador de futebol. A confiança transforma os jogadores. Então, antes de chamar um jogador de bagre, que não serve para nada, que é um perna de pau, esse tipo de coisa, eu acho que ninguém chega à elite sendo ruim. Claro. E às vezes o cara está na elite, é muito bom, só que não tem nem ele próprio ou o técnico, o contexto, a confiança necessária para render tudo que ele pode. Então se a gente pega o Rafinha de agora e das outras temporadas, que não era ruim, porque assim, às vezes parece isso, né, que ele melhorou tanto, que ele era um jogador imprestável nas temporadas passadas e não era. O que mudou? Mudou o técnico e o técnico dá mais confiança para ele. E você acha que ele ter sido eleito pelo elenco como quarto capitão passa muito por esse trabalho dele sem bola, pelo respeito que ele ganha do elenco de não ser, deixa eu colocar isso bem, esse jogador que está no Barcelona só para usar o Barcelona, né, assim, para ser mais uma estrela ou querer ser uma estrela, etc. Ele é um soldado também, né? Sim, eu acho que isso sim faz com que os jogadores vejam nele uma liderança exemplar, né? Tem vários tipos de liderança, né? Tem alguém que fala muito bem. Tem alguém que é tão confiante que se pular do quinto andar você pula atrás, porque se esse cara pulou é porque lá embaixo tem um pote de ouro. Tem a liderança de... Por mais que seja um líder, se for Dalai Lama pulando do quinto andar, você não vai atrás. Às vezes tem a liderança técnica, né? Que o time tá no buraco, tem alguém que levanta a mão, fala, passa a bola para mim e resolve os jogos. E eu acho que tem essa liderança do exemplo. Exemplo, trabalho, esforço, humildade, que são valores muito reconhecidos. E o Rafinha, além de tudo, tem uma ascendência muito grande sobre os jovens. Gavi, Firmin, Ronald Araújo, que não é tão jovem assim, mas muitos jogadores que vão subindo da base para o time principal, o Rafinha faz um papel muito importante de integração deles também com o time de cima. Um pouco de humildade também, né? De, já tô aqui, dos jogadores de seleção, titular de seleção brasileira, de Copa do Mundo, mas que vai lá e acolhe um garoto que está chegando num contexto muito diferente, mais tímido, mais acanhado, e o Rafinha integra ele ao time principal. E tem um perfil bem diferente dos brasileiros que passaram por aqui, né? Perfil de Ronaldinho, Neymar, Romário, Ronaldo e Rafinha é muito diferente. Realmente, assim, é um soldado, um trabalhador, é muito menos estrelar. O que também é muito menos técnico, que todo mundo esperava, que foi uma piada há 2 anos. O Barcelona conseguiu contratar o único brasileiro que não sabe driblar, era a piada que faziam por aqui. E o Rafinha já admitiu uma entrevista com a gente, eu não sei driblar igual os outros, mas eu ofereço outras coisas dentro de campo, ele falou isso com a gente. Então, ele ganhou, do jeito dele, o respeito de quase todo mundo, porque ainda tem parte da imprensa que torce o nariz exatamente por não ser o estereótipo do brasileiro que esperava. Tudo dentro de contexto, Marcelo Beckler? Eu tô ansioso para esse out of context, hein? Então vamos para o out of context em catalão.
Fora de contexto. Não sei como se... Não. Contexto não é. Eu odeio quando alguém me pede para falar uma coisa em catalão e é igual em português. Fora é fora. Out of é de. E contexto eu diria que é contexto. Então fora de contexto. Já tem aquele encurtar ali da palavra que eu gosto do catalão que soa bem. Se podeu, sisplau, editor, posar uma vinheta molt maca em català, te agradeço moltíssimo. Agora eu tento fazer sotaque de Guardiola quando eu falo catalão, enquanto eu comuniquei. Bom demais. Pode começar, que o seu tá bonito. É o seguinte, o Rafinha tem 2 grandes ídolos no futebol, Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Ele joga com a 11 no Barcelona por conta do Neymar. Quando ele chegou a 11 estava ocupada, então ele jogou com a 22. Até desocuparem a 11, teve ali uma rotação de sair o Dembélé, o Ferran Torres pegar a 7 e tal, para ele pegar a camisa 11 do Neymar. Ele chegou a conversar com o Neymar, inclusive o Neymar meio que benzeu a camisa 11 para que ele pudesse usar. E o outro grande ídolo do Rafinha é o Ronaldinho Gaúcho. Quando o Rafinha foi apresentado aqui, ele usou um cordão dourado com o R de Rafael, mas também de Ronaldinho, e o Ronaldinho usou um cordão muito parecido quando ele foi apresentado também em Barcelona. Inclusive, aquelas embaixadinhas, o Rafinha fez algumas coisas parecidas com o que o Ronaldinho Gaúcho tinha feito na apresentação dele. Mas a relação entre ele e Ronaldinho não para por aí, porque o Rafinha também é de Porto Alegre, e o pai do Rafinha é um pagodeiro, o Maninho. Também chama Rafael, mas é chamado de Maninho. E ele tem um trio de pagode com outros 2 amigos que chama Samba Tri já há muito tempo. Trilegal. E esse trio... Trilegal, né? Trilegal. E esse trio de pagode fazia sucesso no Rio Grande do Sul e o Ronaldinho chamou eles para algumas festas aqui em Barcelona do Ronaldinho enquanto jogador. Inclusive eles tocavam na Sala Biquíni. Na o quê? Sala Biquíni. O que é isso? Era uma discoteca que eu acho que ainda tem aqui. Não sei se é tão boa acha, mais. Né? Eu acho. Assim, eu acho que quinta-feira lá é bom, Fred, a partir da 1 da manhã. E se você colocar o nome na lista até 00:30, você não paga e ainda ganha um combo de 2 gin tonic. Isso, fala com o Mark da segurança, talvez. Abraço aí pro pessoal do bar. Então eu acho que é isso. Então, tinha já uma relação do Samba Tri com o Ronaldinho, que chegou a subir no palco para tocar com uma máscara meio mal colocada. Cara, você imagina o Ronaldinho Gaúcho de máscara. Entra um cara com corpo de jogador de futebol, mulato, com cabelo de Ronaldinho Gaúcho, mas tinha uma máscara. Assim, não dava pra saber quem era. O Ronaldinho. Não dava pra saber quem era. Era um grande mistério. Para tocar com os caras. E o Ronaldinho Gaúcho é co-compositor de algumas músicas com o Samba Tri. Olha só. Inclusive a música que eu vou pegar aqui agora, qual que era a música? Não vou lembrar agora. Que é Grande Goleador, pode procurar aí. Que tem também essa música que fala de história de vida e também de muito pagode. O meu é apenas um complemento rápido do seu. Porque eu achava que a carreira de compositor do Ronaldinho Gaúcho tinha começado muito depois do que de fato você agora me apresenta que ela começou. Mas eu achava que tinha sido com aquela grande aspa, né, do acervo da música brasileira, de Ronaldinho Gaúcho ao lado de Jorge Vercillo, alertando: ai de quem desvia dinheiro público. Teve isso? Cara, isso é um dos melhores videoclipes que a gente já produziu. Pô, coloca na tela aí, editor, na moral. Coloca aí, por favor. Só um pouquinho pra não derrubar o vídeo. Perante meu coração já não existe inimigo. Eu sou parte de um todo, todos são parte de mim. Ai de quem desvia dinheiro público. Isso tem que acabar. Vai se ver com ele. Cavaleiro Jorge na curva da estrada. Vai se ver com ele. Dinheiro público. Não tem nem métrica pra você conseguir musicar isso, mas eles conseguiram. Essa união legal. Jorge Vercillo e Ronaldinho Gaúcho. É realmente assim, se não fosse o cara do rolê aleatório, não seria mais ninguém. É impossível alguém fazer uma música com Jorge Vercillo sem ser uma pessoa completamente aleatória. Ou sem ser o próprio Jorge Vercillo. Exatamente. E reclamando de desvio de dinheiro público. Exatamente. Cara, eu achava que ele tinha começado a carreira musical dele com Dennis DJ. Joga o copo pro alto, vamos beber. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro e não é dinheiro público desviado. Exatamente. Podemos, vamos beber. E é um dinheiro trilegal.
Exatamente. Um abraço pro Samba Tri, pro Maninho e pros auditores da Receita Federal de todo o Brasil que estão assistindo a gente. Indicação? A gente tem uma indicação. Tem sim, porque é o seguinte, Fred, a gente está falando aqui de sucessos brasileiros, de coisas bem brasileiras como desvio de dinheiro público ou não, e outra coisa que é bem brasileira, ai, vai durar pouco o programa que agora tem indicação, é Irmão do Jorel. Se vocês não sabem, tem muita coisa de Fred Beckler que tem a ver com os criadores de Irmão do Jorel, inclusive, um abraço pra turma, conta a história de todo caçula, né, que tem um irmão mais velho, muito popular. E mesmo sem ninguém saber o nome verdadeiro do Irmão do Jorel, o Irmão do Jorel é o protagonista dessa história. Então, se vocês gostam de inspirações de Fred Beckler, mais acervos culturais e falha que a gente tem na internet afora, Irmãos do Jorel também faz parte dessa galera. Irmão do Jorel. Sou um fã. Eu sou um fã do Irmão do Jorel. Cara, eu lembro de uma época que eu morava em outra casa aqui em Manchester sozinho. E por uma época um gato me visitava e ficava lá em casa. Você era coproprietário de um gato? Eu era coproprietário de um gato, um dia ele sumiu, me abandonou e me deixou realmente muito triste. Mas não tem o cat sharing? Jorel. Era um cat sharing. Era um cat sharing, exatamente. E eu apelidei ele de Jorel, porque na época eu estava muito fissurado, obsessivo com a série que tem 5 temporadas disponíveis na Max. E eu te lembro, Marcelo Beck, para você lembrar de como é seu abacate. Sempre como. Sempre como. Abacate. Cara, eu gosto muito da vovó Juju, eu acho ela boa pra cacete. Então assistam, Irmão do Jorel. Se vocês gostam desse tipo de humor que a gente tem por aqui, vai ter alguma coisa lá que vocês vão gostar. E assim, é engraçado que é pra criança, mas também é pra adulto. Como tudo que é pra criança, pode ser pra adulto também. Será? É bom tomar cuidado. Assim, tudo que é pra criança pode ser pra adulto, mas nem tudo que é pra adulto é pra criança. Se você tá assistindo a gente, pede pro seu pai te dizer se você pode ou não fazer as coisas que a gente fala. Abacate todo mundo pode. Come seu abacate. Resumo. Fred, o resumo da transformação do Rafinha para mim passa pela confiança. A gente não pode confundir um ótimo jogador brilhante nessa temporada com um jogador medíocre de temporadas atrás no Barça, porque isso seria mentira e injusto com ele. Porque como a gente trouxe aqui no programa, só Lewandowski participou de mais gols do que o Rafinha. Mas que tinha mais para extrair, tinha mais suco para espremer, tinha. E o Hans Flick e o Rafinha, porque ele também conseguiu desenvolver melhor o seu futebol, estão conseguindo nessa temporada. E a importância do contexto no futebol para desenvolver essa confiança, para desenvolver o futebol do treinador. Nem todo time que está mal só tem jogadores ruins. Tanto é que você vê, o Barcelona, ele tinha um futebol mais apático no fim da era Xavi, que não foi toda ruim, e com praticamente o mesmo elenco virou um time completamente transformado. E há outros exemplos por aí, e eu acho que esse é o grande desafio do Dorival Júnior na seleção brasileira, né? Pegar jogadores como Vinícius, como Rafinha, que são 2 dos melhores do futebol europeu nesse começo de temporada, e construir um contexto que facilite com que destaques de Real Madrid e Barcelona, atenção, sejam o mesmo na seleção brasileira. Então eu acho que é isso, a questão de adquirir confiança. Talvez os resultados da última data FIFA criaram uma base para essa próxima, para ver se a gente consegue ter um contexto que favoreça essa transformação também da observação do Rafinha, né? Que não só as pessoas que acompanham o futebol europeu como a gente e como as pessoas que nos assistem tenham a percepção de que ele é um jogador transformado, que esse bom aproveitamento dele na seleção, que já era anterior à transformação do Barcelona, também seja percebido pelo público que acompanha mais a seleção e mais o futebol nacional. Isso, e a gente também espera que o público que acompanha a Seleção Futebol Nacional, que também acompanha a gente por aqui, deixe o like e que volte na semana que vem às 11 horas, porque vai ter mais Fred Beckler para vocês. Come abacate.